Olá, eu sou Valdenice Alves e esse é um canal Narraval. A história que irei narrar hoje é de uma amizade muito verdadeira que atravessou e atravessa, por gerações. Vocês vão gostar. E se você tem alguma história que você vivenciou, ou que você ouviu falar e quer ter ela narrada aqui no canal, entre em contato através do e-mail ou dos comentários, que a equipe entra em contato e eu vou narrar a sua história aqui, para a gente compartilhar com todo mundo. Bora para a história? Olá! Em uma cidade no interior de São Paulo, essa história ela se inicia, na verdade, no começo do ano de 1992. Vamos falar sobre um casal chamado Gisele e Davi. Gisele e Davi já estavam casados há 9 anos. E eles tinham no momento, 2 filhos, que era Maurício, de 8 anos, e Mateus, de 6 anos. O casal era muito trabalhador, muito amoroso e conduzia a vida deles muito honestamente, lutavam ali já conquistando a casa própria, E a luta ali permanecia. Gisele trabalhava e os filhos, o mais velho ficava já na escola, num período, e o caçula ficava na pré-escola. E no outro período ela ficava com uma amiga de Gisele para cuidar das crianças. E o marido de Gisele, ele era gerente de uma pequena indústria de revenda de peças de moto. E assim eles conduziam a vida deles. Num domingo, o irmão de Davi convidou a família para ir almoçar na casa deles. E o porquê desse almoço? O irmão de Davi, ele iria mudar para uma cidade distante, mais de 200 quilômetros da cidade em que eles moravam. Então eles iam ficar mais afastados, Não iriam ter tanto contato. Então convidou ali Davi com a esposa, Gisele, com os filhos, para passarem um domingo com eles, terem um almoço lá em família. E Gisele gostava muito dessa cunhada, gostava muito ali do ambiente. E essa cunhada também tinha um filho, também de 6 anos, da idade do caçula de Gisele. E ela falou, vai ser ótimo, vai ser um domingo super agradável, as crianças vão brincar, enfim, então eles foram. Chegando lá, Gisele percebeu que tinha uma criança ali junto com o filho da cunhada, brincando. E aí Gisele pergunta, quem é? Ela responde, esse é amigo do meu filho, eles estudam na mesma escola e ele se chama Roger. Aí ela brincou, Gisele disse, oi Roger, tudo bem? Aí Maurício já cumprimentou, Mateus também já cumprimentou, Já ficaram se conhecendo. E aí a cunhada de Gisele narrou para ela um pouquinho da história de Roger, que Roger era filho de pais que já tiveram eles com uma idade bem avançada, então esses pais se sentiam um pouco adoentados, esses pais não saíam muito de casa, e que então a cunhada de Gisele às vezes pegava essa criança para passar ali um dia, para brincar ali com o filho, para ter uma distração. Mas que a cunhada de Gisele também disse que estava até um pouco preocupada, porque ela iria se mudar em breve, e que essa criança ia ficar muito ali na casa dela, muito sozinha, enfim. Mas ela ia se mudar e não tinha muito o que fazer sobre isso. E o domingo ali transcorreu muito legal, família toda reunida, tudo muito bem e tal. No final do dia, Gisele foi se despedir do cunhado, da cunhada, do sobrinho, E se despediu também de Roger. Quando ela vai se despedir de Roger, Roger agruda na perna dela e fala, tia, final de semana, no sábado que vem, posso posar na sua casa? E Gisele ficou até um pouco assustada, ela sabia que as crianças tinham se identificado muito, havia tido ali uma brincadeira muito saudável durante o dia todo, então essa criança queria viver mais isso, queria no próximo final de semana dormir na casa de Gisele. Aí Gisele responde para ele, sim, vamos ver, mas preciso falar com sua mãe. Ok, a cunhada de Gisele já pegou e passou, o contato da mãe, naquela época era só telefone fixo, Já passou o telefone da mãe de Roger para que elas se conectassem para ver como que ia ficar, porque a cunhada de Gisele já estava praticamente com as malas prontas para se mudar.
Durante aquela semana, na quarta-feira, Gisele entrou em contato com a mãe de Roger e tal, e a mãe de Roger falou, não, seria ótimo, o Roger fica muito sozinho, seria ótimo ele posar na sua casa. E assim combinaram. E no início da tarde do sábado, então eles foram buscar Roger para vir posar. E era uma identificação muito boa, assim. O Roger era uma criança muito educada, respeitava bem as regras de Gisele. Os filhos de Gisele também eram muito, assim, respeitavam as regras da casa. Era uma vida bem harmônica. E assim se foi. E aí no próximo fim de semana de novo, no final de semana ele posava, no outro ele só passava domingo. Às vezes Gisele ia almoçar na casa da mãe, da sogra, dos irmãos dela, e Roger sempre junto. Então teve um período assim que já essa amizade estava se firmando muito entre as crianças, que a família até já entendia que na casa de Gisele eles contavam com Gisele, com Davi, com Maurício, e com Mateus e com Roger. Já sabia que Roger iria junto. Porque Roger, ele tinha, assim, um ano de diferença, né? Um ano a menos que o mais velho e um ano a mais que o mais novo. Então, ele ficava ali no meio das duas crianças. E a vida foi transcorrendo. E aquela correria de Gisele, às vezes Gisele ia fazer uma pequena viagem, lá estava Roger no meio, né? E cada vez se fortalecendo essa amizade. E as crianças sentiam muito falta. Tanto o Roger sentia falta das crianças de Gisele, como os filhos de Gisele sentiam falta. E Gisele também já foi se apegando a Roger, enfim, e foi ficando aquela grande família. Quando Maurício de Gisele tem 12 anos, aí Roger estava com 11 anos e Mateus tinha 10, Gisele passou por uma desavença ali com o marido, uma coisa familiar complicada, e ela passou por um divórcio complicado, enfim, tal, mas passou. Mas Roger sempre ele junto com todo mundo, acompanhando ali a dor das crianças, né, apoiando também, tal, enfim, passaram juntos. E depois desse divórcio, a amizade se fortaleceu mais ainda, porque Gisele, enfrentando aquela dor, né, ali do divórcio, aquela coisa complicadinha daquele momento, ela se apegava muito nas crianças, em passeio com as crianças. Então, Gisele, aos finais de semana, ia acampar, ia ver cachoeira, ia fazer pequenos passeios, ia para casa de pessoas, recebia pessoas, e Roger sempre junto. E ela ali preocupada na alimentação das crianças, na correria. O Roger, nessa altura, ele era praticamente visita na casa dele, né? E morador na casa de Gisele. Na altura aí também que já está, os pais de Roger resolveram colocar ele para estudar próximo ali da casa de Gisele, porque às vezes ele já saía da escola, já ficava na Gisele, enfim, já estava assim aquela coisa bem junta. E a mãe de Roger sentia falta do filho, mas porém ela sabia que o filho tinha uma vida muito mais alegre, uma vida muito mais cheia, né? Com risos na casa, com tudo, do que se ele ficasse na casa dele sozinho, né? Com os pais ali que já tinham outro ritmo de vida. Mas enfim. No divórcio, então, tem aquele lance, né? Com quem que os filhos vão ficar, com quem que os filhos vão passar final de semana e tal. Então, quando era semana de Maurício e Mateus passarem com o pai, né? Irem para aquele final de semana com o pai, lá ia Roger junto. Então, já não era 2 filhos, eram 3. E ele também gostava muito de Roger, não tinha nada contra isso. Então, imagina assim, então era uma coisa que onde uma das crianças estava, os outros estavam juntos. E a vida foi andando. E a vida foi andando. Gisele foi trabalhando, foi prosperando, né? Foi deixando aquele momento difícil do divórcio para trás. Veio a adolescência, começou a chegar, né? Os namoricos, as coisas. E Gisele pegava muito firme, tanto com os filhos dela, quanto com o Roger. Em orientar, em falar, e pegar no pé quanto horário, isso, né? Tudo ela agia normalmente, como se Roger fosse filho também, ali junto na casa, dava dura, pedia para ajudar nos afazeres da casa, normal, o Roger era parte da casa. E quando eles começaram assim, né, a firmar esse namoro, os namoros ficarem um pouco mais sérios, eles faziam questão de que as meninas fossem amigas, se conhecessem, fossem amigas, para que não houvesse nenhum transtorno para que prejudicasse aquela amizade. Então eles
mantinham essa questão. Enfim, quando eles vão para o colegial, né? Quando Maurício e Roger já vão para o colegial, e no ano seguinte já iria também Mateus, os pais de Roger tiveram que mudar para um vilarejo meio distante, assim, da onde eles estavam, na cidade que eles estavam. Iam sair um vilarejo mesmo, um distrito, né? Uma região mais rural, iam se mudar. Então, nessa época, Roger já trabalhava, como Maurício também já trabalhava. E aí a mãe de Roger pergunta: olha, Gisele, ele pode ficar morando com você um período? Porque agora ele estuda, a escola já é perto da sua casa, o trabalho também. Ele pode ficar morando mesmo, não tinha mais aquele lance de 2 vezes na semana ir para casa de Roger. Ele já iria ficar definitivo. E de vez em quando iria ver os pais. E aí Gisele falou: claro que pode ficar. Então Roger chegou até morar definitivamente uma época com Gisele. E a vida andou, gente. A vida andou. Os namoros foram ficando sérios, eles se casaram. E aí foi aquela coisa, né? Um era padrinho do outro, e sempre juntos, e viagens de final de semana com as esposas juntos, e foi tudo virando uma grande família. E Gisele amava tudo isso. Então Gisele considerava mesmo ali Roger da casa. Tanto é que Roger sai da casa de Gisele, que ele fica morando com ela um período, ele já sai porque casou, porque foi seguir a vida dele, como Maurício também casou, né? Então, assim, Roger nem voltou a morar com os pais. Dali ele já foi construir a vida dele. E os anos passaram. E a amizade cada vez mais fortalecida, a amizade cada vez mais intensa. Era coisa assim de laço de sangue mesmo. Hoje, Maurício tem 41 anos, Roger tem 40 e Mateus tem 39. Maurício tem 2 filhos, um de 15 anos e outro de 10. Roger tem um filho de 12 e Mateus não teve filhos, mas curte demais os sobrinhos, né? Os 3 sobrinhos ali que ele tem. E eles até hoje, muito harmônicos, muito junto com as crianças são muito amigas, as esposas são muito amigas, eles são muito amigos, e Gisele tem muito orgulho dessa história, ela tem muito... Porque ela teve uma participação grande, que se é aquela mãe que fica bloqueando uma coisa ou outra, que não quer receber, de repente essa amizade não teria se fortalecido tanto. Então, qual que é a mensagem que a história de Gisele, de Davi, que depois passam ali em torno de Maurício, Roger e Mateus? Que uma amizade, às vezes, é muito mais importante do que laços de sangue. Tem muitos laços de sangue que, às vezes, não tem essa cumplicidade, não tem essa interação toda. E eles não são nada de sangue, porém, como irmão fossem. Como se Gisele, na vida dela, tivesse tido 3 filhos. E como Gisele hoje tem 3 netos. E como isso é importante para embasar, né? Embasar a vida das pessoas. Imagina a vida que Roger poderia ter tido lá sozinho, foi uma criança mais tímida, depressiva, né? Uma coisa assim. E ali a família, né, de Roger sempre aceitou muito bem. Tem uma passagem que quando o Roger vai se formar no colegial, ele convida Gisele para ser madrinha dele. E Gisele fala: não, Roger, tem que ser sua mãe será sua madrinha. Ele responde: não, eu já falei com minha mãe amou a ideia, você vai ser minha madrinha do ginásio, né, que hoje fala-se ensino fundamental, ensino ginasial, e minha mãe vai ser minha madrinha na faculdade. E assim foi realmente. Então as famílias viviam em grande harmonia, né? Não existia aquela coisa de ciúmes, de nada. E o quanto isso é importante para a vida das pessoas, né? Quantas dessas amizades, é difícil você atravessar muitas gerações com uma amizade, né? Às vezes você tem uma amizade com a pessoa, ela fica ali no seu coração, aquela amizade, mas por algum motivo vocês se distanciam, né? E às vezes se perde um pouco daquela amizade. Ali não, é uma amizade que está até nos dias de hoje. E essa
foi a história narrada hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não esquecendo, tem uma história, quer compartilhar aqui com a gente? Entre em contato pelo e-mail ou através dos comentários, que a equipe já entra em contato e nós vamos narrar a sua história aqui no Narraval. E até a próxima! Olá! E aí? Curtiu a história? Está gostando do canal? Eu vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para você. E vamos juntos, né? Trilhando esse canal, divulgando o canal, fazendo o canal crescer. Então não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar sininho e vamos juntos nessa jornada.